E aí entrei no estádio, o Corinthians ganhou de 3-2. Se não tivesse feito aquele gol aos 51, estaríamos hoje em Itaquera acompanhando. Não havia motivo nenhum para aqueles acréscimos. Porque não houve. Todas as substituições foram feitas no intervalo. Certo. Acho que 2 ou 3 no primeiro tempo. A piscada foi. Não tem. Não tem. Sabe o que eu falei na transmissão? Falei assim, pô, o Corinthians tá mal de centroavante, né? O Yuri todo enrolado, fez gol, todo enrolado. Vai lá o Pedro Raul. O Pedro Raul, um minuto antes, chuta a bola lá na Corinthians Itaquera. Eu falei, pô, o Corinthians tá ruim de centroavante. Aí o Marcelo do Wagner, cruzamento, pum! Falei, puta. Aquilo é um cruzamento. Por exemplo, o Yuri Alberto perdeu um gol de cabeça, ele cabeceou em cima do goleiro. Em cima do... O goleiro não fez defesa nenhuma. Perde o gol, porque se tô eu ali, ou a minha avó, a bola bate, não sai gol. Então não é defesa do goleiro. Porque não, ele teve que fazer, levantar um braço, entendeu? Aquele reflexo. Não, a bola bateu no peito dele. Agora, o Pedro Raul cabeceia a bola exatamente aonde o centroavante tem que cabecear. De cima para baixo, no canto, acabou. É isso. É verdade. E o Corinthians ganhou de 3-2 num jogo que ainda manteve o Corinthians vivo, né, no Campeonato Paulista, para quem não acompanhou. E aí veio o jogo Portuguesa e Mirassol. Aí nós estamos vendo os melhores lances de Corinthians e Santo André. Parecia que era Cruzeiro. É belo uniforme do Santo André, diga-se. É bonito, é a cópia do uniforme do Cruzeiro. É lindo. Eu acho um dos uniformes mais bonitos que tem. Não é a cópia. Porque o Santo André sempre foi azul. Sim, não era assim. Não, ele é azul. Essa camisa do Santo André sempre foi azul. Do Yuri de braço. O Yuri conseguiu meter o braço na bola. Como é que ele faz um troço desse? Eu não sei, senhor Armani, sinceramente, esse cara tem que ser estudado pela NASA. Não, é verdade, porque, porra... Ô, Flavinho, mas agora... tentou imitar o Ju, falou. O Ju. Aquele gol. Ô, Flavinho, mas agora me diz uma coisa, com o Corinthians fora, o time agora vai ter mais tempo para se preparar para o Campeonato Brasileiro e tal. Eu acho que se bem que tem agora, assim, tinha o torneio do interior. Que eram os times que eram eliminados, né? Não joga. Não, Itaquera é quase interior. Não, pera um pouquinho. Mas aí, de qualquer maneira, não vai ter. Itaquera é um bairro de São Paulo. Não vai ter. Não, Itaquera é quase interior. Dá pra dizer. Essa jogada do gol, rapidinho. Olha que belo lançamento do Fagner pro Maicon. Maicon, né? Vamos ver os gols. Tirando as partes de violência do Fagner, que é um jogador muito duro, né? Deu uma entrada. Muito duro não, ele é desleal. Muito duro. Aí 1-0. 1-0 mais. O duro é o Léo Pereira. Exatamente. Ele é desleal, é diferente. Aí entrou... Ele e o Luan Cândido, hein? Aí entrou o Bruno Michel, que ajudou a mudar a história pro Santo André. Fausto entrou no segundo tempo. Aí o Garro deixou a bola pro Yuri, que o Garro ia fazer esse gol. Não sei não, hein? Acho que ia. Deixou assim, ia fazer. Ia assim, dá pra fazer. Tá não sei, a bola podia bater no goleiro. Aí tá 2-0. Uma lambança do Gustavo Henrique e do Cássio, deu escanteio, né? Aí também o Gustavo Henrique falhou 2 vezes no lance, porque, com essa altura aí, sobe lá, né, meu? Sobe e tenta dar uma no primeiro pau, né? E o Yuri é que dá esse toque, tá vendo? Olha lá. O Yuri conseguiu dar uma assistência, conta como assistência. É lógico, não conta pra... Né, que é Sanador o Yuri Alberto. Yuri Alberto, um gol e uma assistência. Aí, o Santo André jogou bem no segundo tempo, meu. Olha essa sequência aí de passes, olha lá. Vai sair o gol aí, ó. Acho que esse é o gol, exatamente. O gol. Do Lohan aí, ó. Aí é o seguinte, deu uma baixada, uma murchada na fiel torcida, porque isso foi aos 87, aí o Corinthians estaria eliminado. Com esse empate já estava eliminado. Já estava eliminado. Lateral esquerda é o Hugo, né? Aí difícil. sai um novo lançamento do Fagner. O Fagner, para fazer isso, é ótimo. Aí poderia ganhar só uns 100 mil para fazer isso, né? Aí ele coloca na cabeça do... Mas você veja só que os cruzamentos são todos da intermediária, né? O jogador que não vai ali de fundo. Não vai ali de fundo. É que nem o Arce, lembra? O Arce era assim também. O Beckham era assim também. Mas é um recurso. O cara sabe bater bem na bola, ele não precisa chegar no fundo. É um recurso ótimo. Mas ele não chega. Vocês têm visto os jogos do Corinthians, né? Tá acontecendo alguma coisa com o Romero, cara. Romero tá saindo todos os jogos e ele não tá aceitando. Toda hora, vocês já perceberam isso? Toda hora o cara... Quer dizer, o Tony Oliveira vai comprar briga com o jogador que é o... melhor jogador, o melhor atacante do Corinthians. Então, nós temos um problema, porque o Romero, ele joga melhor pela esquerda. Fato. Sim. Certo? Ele joga melhor pela esquerda. Pela esquerda, o Wesley tá arrebentando. O Wesley tá muito bem.
se lapidar o cara, ele pode ser aí um jogador fundamental para essa temporada. Mas sempre tá sobrando em cima do Romero, cara. Aí eu pensaria um pouquinho antes de mexer com o Romero. E alguém deveria avisar o Antônio Oliveira. Pô, esse cara foi importantíssimo no final da temporada passada. Ele está sendo importante. E está sendo, né? E ele está incomodado com esse tipo de coisa. Aí o técnico precisa ter um pouquinho de sabedoria para não mexer numa das poucas coisas, né, que o time tem de bom. Mas, enfim... É isso aí, cara. Não, sem contar que é o seguinte, o Corinthians tem 2 centroavantes, apesar do gol do Yuri Alberto e do próprio gol do Pedro Raul. O Romero, hoje, para o Corinthians, é melhor que eles. É um fato. Não dá pra você negar. Vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês sabem como eu não gosto dessa safra aí de centroavantes do Santos, né? Yuri Alberto, Caio Jorge, Marcos Leonardo não tá entrando mais, não. Sumiu lá Faz no Benfica, 3 né? jogos que ele nem entra. O Benfica tomou de 5 do Porto. Tomou de 5. Com gol do Hélio, que foi convocado. 5x0? 3 jogos? 5x0. O Porto ganhou do 5x0. Benfica de 5x0. O Marcos Leonardo não entra mais em campo. Foi na Luz ou foi no Não, foi lá em Foi no Dragão. Porto. Dragões? Mas eu Caraca, não caiu o técnico, não aconteceu nada. 5x0 tem que cair Não, todo o Roger mundo. Schmidt tá. Ele não é É o unanimidade. inglês, Não, ele Não, é alemão. Ele não é unanimidade no Benfica. Mas vamos lá. Mas eu não acho que o Yuri Alberto é tão inútil assim que nem o Caçala fala. Eu entendo. Porque quando é aquela velha história, põe com a camisa do seu time. A hora que o cara bota a camisa do seu time, você começa a ficar com raiva dele. Quando ele tá com a camisa do outro, você tem paciência, você olha o adversário, você vê o... Eu acho que tem um preconceito, o Romero é esforçado. Isso daí é uma forma de querer diminuir. Ele não é só esforçado, não, cara. Você precisa ver o jogo. O Romero, taticamente, é importante. Ele cumpre um papel importante e ele faz gol, cara. Ele faz gol, não sendo um centroavante, ele às vezes faz mais gol do que o próprio Yuri. Às vezes não, ele faz mais gol do que o Yuri. Ele fez gols decisivos. Agora eu queria falar um negócio aí sobre... Foi o Rubão que falou que acabou a farra, né? Sim. Não, foi o Augusto Melo. Foi o Augusto Melo? Não, Rubão. Os dois falaram. Os dois falaram que acabou a farra. Acabou a farra pra quem? Né? Ele fala isso justamente num fim de semana em que, do outro lado da Dutra, o Flamengo foi campeão. Ele tinha se referido ao Flamengo e ao Palmeiras, no caso, né? Acabou a farra pra quem? Time pessimamente administrado. E quando o Quesada fala sobre o Yuri Alberto aí, o Corinthians falava em Gabigol. E aí o torcedor tem que aturar Yuri Alberto, né? E o Pedro Raul que chegou. O pior não é aturar nem o Yuri Alberto, o Gabigol. Não, o problema não é aturar isso. O problema é aturar um time que tá fora do Campeonato Paulista, que é uma vergonha. É uma coisa ridícula, uma coisa patética. O Corinthians fora da próxima fase do Campeonato Paulista. O campeonato que é desenhado para os 4. É desenhado para os 4. Não tem essa história de, porque quem tem mais pontos classifica. Não. A questão é que quem tem menos pontos hoje pode classificar também. O Campeonato Paulista é tipo a telecena, ganha quem tem menos pontos e quem tem mais pontos, né? Enfim, é uma coisa que só aqui em São Paulo... Legal isso daí. Isso é gostou, o Campeonato Telecena, né? Quem tem menos pontos ganha, quem tem mais pontos ganha também. Eu não sei como funciona a telecena, mas eu adorei o seu comentário. Mas é verdade, a telecena quem tinha menos pontos ganhava. É isso, Campeonato Telecena. Você já deu a letra, a telecena pode patrocinar, entendeu? Enfim, o ano que vem, quem sabe... patrocinar a gente aqui. Mas olha, é ficar fora, dessa... É meio vexatório. Não, é total, é esdrúxulo. Embora o grupo do Corinthians tenha sido o grupo de pontuação, não foi de pontuação mais alta é o grupo do São Paulo, São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo. Mas a campanha do Corinthians é ruim. A campanha do Corinthians não é uma campanha para classificar mesmo. Assim como a do Portuguesa agora, 5 jogos seguidos na mão do Mano. Sim. E sabe... Eles têm 7 derrotas. E o Augusto ficou engessado 6 derrotas. por conta da multa. Aí eu fiz um levantamento. 50% de jogos de derrotas, Sormani. É muita coisa. Aí eu tava... Agora mais, né? São 11 jogos, o Corinthians perdeu 6. Exato. Eu tava fazendo um levantamento aqui. Inferior a 50. O Corinthians gastou quase 127 milhões em contratação. Por que não pegou parte desse dinheiro e já mandou embora logo, mano? Porque a demora pra mandar o Mano embora... Só o Pedro Raul custou 25 milhões. Pedro Raul, Ranieri, 12 milhões e meio de reais. Pedro Raul, 25 milhões. Tudo em real, tá? Rodrigo Garro, 34 milhões. Claro que isso não foi pago à vista. Félix Torres, 31 milhões e meio. Mateuzinho, 21 milhões e 400, por 60%. Mateuzinho é difícil, hein? Pedro Henrique, 2 milhões e meio de reais. Total, 126 e 900. Pô, de cara, ele tinha que ter pego o dinheiro e falado assim, escuta, o Mano tá fora. Não é meu técnico. Exato, ele de cara, antes de começar o campeonato. Ele assumiu, botou a bunda na cadeira.
Antes de começar o campeonato, botou a bunda na cadeira, o Mano tá fora. Sabe o que eu faria? O papel do Mano, Quesada, desculpa. Não, imagine. Só pra fechar, o papel do Mano leva o Corinthians a essa desclassificação. O papel não, o trabalho do Mano, trabalho entre aspas, né? Leva o Corinthians a essa desclassificação. Não, complete. Até porque esse dinheiro, só para citar essa conta, vai ao encontro do valor da venda do Moscardo. Então, todo o dinheiro da venda do Moscardo já foi gasto em contratações. Né? Ficou elas por elas. Fica elas por elas. E agora, como é que faz? Se chega com 120 milhões lá no Flamengo, o Flamengo teria negociado o Gabigol com o Corinthians. Se chega com esse valor com todo... 120 milhões. Eu acho... Mas aí... Faz uma loucura dessa. Mas Tudo aí... bem que aí... Desculpa, assim, aí o senhor vai falar, mas quem que vai jogar ao redor lá do Gabigol? Isso é um outro problema. Contrata o cara bom, depois você vai montando o time em torno do cara bom. É isso que você faz. Mas o Corinthians não tem grana nem pra montar em torno. Quanto Esse que é o foi problema. aí? 31 milhões. 127 milhões. Não, o Pedro Raul... 25 milhões. Puta, é muito dinheiro, cara. Só o que gastou com o Pedro Raul... 25 milhões. 25 milhões. 25 milhões. Então, só o que gastou com o Pedro Raul e lá atrás com o Yuri foram 22 milhões de euros, né? É. Hoje daria 110. Não, o Yuri acho que bateu 25. 25. Então dá 120 milhões Mas o problema é que não entrou dinheiro. Não entrou dinheiro porque foi... Então, mas... Muito bem. Quem não vai falar sobre a arbitragem daqui para frente e no Campeonato Paulista é o Corinthians, porque o Corinthians venceu o Santo André por 3-2, com um gol ali no último minuto, tomou um gol no final e depois conseguiu ainda o 3-2, mas ainda assim está eliminado do Campeonato Paulista na primeira fase, antes do primeiro mata-mata. Jogou contra o Santo André, que é o pior time do campeonato, virtualmente rebaixado, ganhou por 3-2, gol do Yuri Alberto, enfim, está fazendo gols, né? Mas... Não dá para dourar a pílula, como dizia no passado, né, Massa? É um vexame. Cara, todos assim, os problemas que o Corinthians pode ter, reformulação e blá. É difícil falar, achar palavras republicanas, né, para definir o que tem sido o Corinthians nos últimos anos. Eu só vou fazer uma parte e vou procurar... Desculpa, Massa. Esse árbitro, Flávio de Souza, que anulou o gol do Yuri Alberto com a mão, é outro árbitro, FIFA, rodado, que poderia apitar um clássico de futebol e não Corinthians e Santo André, por exemplo. Pois é. Por exemplo. Essa é a incoerência do senhor Lusto, certo? Mas fala. Eu vou pegar o recorte. É difícil falar do Corinthians, porque tem tanta coisa nessa eliminação aí que vem, né, se acumulando, que não tem notícia boa, não tem coisa boa para tirar disso. Um time desse tamanho não pode ser eliminado na primeira fase do Campeonato Estadual em São Paulo. Aí a frase que você quiser pegar, gabaritar, é vexame, vergonha, não tem outra palavra para decidir isso, para definir isso. Agora, a gente também tem que analisar o processo todo, para trásmente, desde que essa diretoria assumiu, né? Com as frases, acabou a farra, quebra o vidro, virada histórica, empatamos o jogo no último minuto contra o Palmeiras, ontem de novo, superação, conseguiu virar, fazer o terceiro gol. O Corinthians estava jogando contra o Santo André, com todo o respeito, a um dos piores times, se não o pior time do campeonato, que tomou 2 gols do Santo André em 10 minutos. Quer dizer, tem pouca notícia boa depois que o Antônio Oliveira assumiu. Mas tem algumas que a gente pode pensar. O Corinthians deu uma melhoradinha depois que o Antônio Oliveira assumiu no rendimento. A derrota contra a Ponte Preta quebrou esse crescimento, poderia ter deixado o Corinthians classificado. E agora vai ter 30 dias para fazer 2 ou 3 amistosos e criar para si uma grande armadilha. Sabe qual é? Estrear no Campeonato Brasileiro e perder o jogo. Depois de 30 dias treinando. Que é aquela coisa que se fala muito no Brasil. Teve 4 semanas para treinar, entrou, jogou e perdeu. Essas 4 semanas para treinar, a gente vai ver ao longo do tempo. Não significa que o Corinthians vai jogar o próximo jogo no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil contra o São Bernardo. Jogo duro. Sem ser esse meio de semana, o outro. Então ainda tem a Copa do Brasil com o São Bernardo, jogo difícil para fazer, né?
de que o Corinthians vai estar num caminho. Dia 7 de março, depois de amanhã. O Corinthians tem elenco formado? Não. Não Já tem. muita lacuna. Entendeu? Então, toda aquela falação do presidente, do Rubens, né? Toda aquela coisa, vamos devolver o Corinthians pro corintiano. Cara, o Corinthians está mais longe do corintiano, deixando bem claro tudo que as gestões passadas fizeram, inclusive a última do Duílio, que foi uma catástrofe, uma coisa ridícula. Ainda esportivamente conseguiu levar o time para uma final de Copa do Brasil, mas o que eles deixaram, a gente não pode separar isso. O que eles deixaram para essa gestão é muito pesado. Agora, a incompetência dessa gestão também no início, ela é fortíssima. Jogador que chega e vai embora. O Mano Menezes trabalhou com a dupla de zaga, cara, com a dupla de zaga titular e perdeu o Veríssimo antes da estreia. Isso, cara, se isso acontecesse no meu time lá em Taubaté, ou em Guará, ou lá na Vila mesmo, dá pra entender, né? O cara arrumou um trabalho e mudou pro Paraguai, não vai poder jogar o jogo sábado. Agora, num time como o Corinthians, é ridículo, é lamentável que o clube esteja passando por essa situação. Agora, também tem aí nessa história, e repito, né, é um vexame o Corinthians não estar classificado com o que quer que seja, reformulação, com mudança de diretoria, com o que quer que seja, é inaceitável, né? Todo mundo vai se classificar, a Portuguesa vai se classificar, né? E que vem aí da Série B. Faltou uma vitória, né? Talvez contra a Ponte Preta. Sim, no jogo em casa. Mas onde eu quero chegar? A conversa dessa diretoria quando chegou não era essa, não. Não era essa de, não, a gente vai ficar 30 dias sem jogar, não vamos se classificar. A conversa era do acabou a farra. Chegamos e a partir de agora o Palmeiras e o Flamengo que se cuide. E aí deu no que deu, né? E acho que a expectativa criada por esse discurso é de que agora, sendo o clube grande da Série A com um calendário mais favorável até o início do Brasileiro... É outra conversa boa. Exatamente. Né? Agora... É bom não se classificar, aquela conversa... Depois não é bom, conversa né? fiada. Não falou que é bom, mas falou que não, agora a gente vai ter tempo para treinar, o papo é esse. Isso é uma armadilha, rapaz. Então, é aquilo. A primeira armadilha é o jogo com São Bernardo. Né? Copa do Brasil, segunda fase. São Bernardo possivelmente também eliminado do Paulista, né? Hoje, para ele se classificar, ele precisa que o São Paulo e o Novo Horizontino não vençam. São Bernardo. É ainda ativo no campeonato, logo depois da última rodada do campeonato. Jogou em São Bernardo, na Copa do Brasil. Essa é a primeira armadilha. A segunda é achar que... Lembrando que o Corinthians perdeu lá com um jogador a mais boa parte do tempo. Exatamente. Ainda antes da chegada do Antônio Oliveira. A segunda armadilha é entender que um ou outro bom sinal do trabalho do Antônio Oliveira recém-chegado seja garantia de um Brasileirão ou de uma Copa do Brasil ou de uma Sul-Americana com possibilidades de título e tudo mais, para brigar entre os favoritos, só por conta do tempo de trabalho até começar o Brasileirão lá em abril. Vejo que para o Antônio Oliveira, ok, porque de fato o time teve alguns sinais melhores, mas também vamos combinar que boa parte dos jogadores que agora estão jogando melhor pelo Corinthians, fazendo alguma diferença, estavam chegando quando o Antônio Oliveira assumiu. Tipo, o Garro passou a jogar com frequência, foi o principal jogador contratado pelo Corinthians na gestão Antônio Oliveira. O Pedro Raul se recuperou de lesão, voltou, fez um gol. O Mateuzinho agora é reserva do Fagner. O Corinthians, o Gustavo Henrique, pôde estrear na zaga. Não tinha... Então, obviamente o Corinthians ia melhorar. Você entende o que eu estou te falando? Uhum. Daquele catadão do início do ano, com o Mano... Claro que o Mano foi inábil. O Mano não tirou nada. O discurso do Mano tragava o time para baixo. Mas, obviamente, o time ia melhorar. Não é nenhuma... Sabe? E a melhora é aquilo que o Massini falou. A melhora é a reação contra o Palmeiras, depois de ter jogado muito mal, heróica, verdade. Ter feito um gol contra o Santo André na última bola, sendo que o Santo André
meteu 2 nos últimos 10 minutos, ter jogado bem contra a Ponte Preta, mas perdido. Vamos vendo, vamos. Ter vencido a Portuguesa com um pênalti duvidoso lá atrás. Essa é a melhor que a gente viu até agora. E ganhar do Cianorte, lá fora de casa. Beleza. É isso até agora melhor. Isso. Né? Exatamente. Então, o Corinthians não dá ainda nenhuma garantia. Esse passo a passo tem que... Se fosse o presidente do Corinthians, não, falar de novo não vale a pena. Mas eu reduziria as expectativas do time para essa temporada. Nosso principal objetivo é tentar se classificar para a Libertadores e o Brasileiro. Vai ser muito difícil. É fazer uma boa campanha na Sul-Americana. Em tese, tem que fazer isso porque ele está fora da Copa do Brasil. Ele tem que ficar no G4, né? Não, está fora da próxima em relação à classificação do Paulista. Isso. De novo vai ter essa situação. Copa do Brasil. Exatamente. E sem esquecer do Rojas, né, gente? Pois é. Que foi embora. O Rojas levantou o braço e falou, não quero mais brincar. Foi embora. Outra coisa desse jogo aí, que rodou muito aí nas conversas, mais uma entrada do Fagner desqualificante, né? É um negócio... É uma licença para descer o sarrafo em todo mundo ali em Itaquera, que é muito impressionante isso. É impressionante mesmo. Não é impressionante? Não é normal isso. Não, é assim, lá, sobretudo quando o Fagner, assim, a gente mede as palavras, né, violenta. O Fagner é um jogador desleal. O Fagner é um jogador de futebol desleal. Violento, né? Desleal. Desleal, não é só violento, ele é desleal. E quando ele joga protegido pelo ambiente, ele se sente à vontade para desfilar. Ele já falou uma vez sobre isso e justificou que como ele é Francino, pequeno, ele tem que se defender. Não, ele ataca, ele não se defende. Ele ataca o adversário. E existe nos jogos, sobretudo nos mandos do Corinthians, com a torcida muito perto, uma certa complacência, porque não tem justificativa nenhuma. E, de novo, são lances que podem ser, de novo, ir além da questão do campo ou do cartão vermelho do campo. Uma agressão daquele tipo, uma cotovelada deliberada, no rosto do adversário. E o árbitro viu e nada fez. Se é uma vez que acontece, 2 vezes, ok. Isso a ficha corrida do cara é indefensável. Não tem o que falar. E, de novo, né? É aquela história, tá na frente do árbitro, o árbitro não viu, mas, cara... O árbitro viu, não é né? nessa Ele tá do lado, e o VAR? Não é nessa, não era um negócio como esse. Uma cotovelada na cara, indiscutível, não é nessa. Foi dentro da área, não foi? Né? Também? Não lembro direito. Não, foi fora. Foi fora da área. Mas, independentemente disso... Salve, salve, fiel! Seja bem-vindo ao canal Corinthians Atualizado. Se você não quer perder nenhuma notícia do Timão, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Parece que o Corinthians está em busca de reforços significativos para sua equipe em 2024, considerando a quantidade de contratações realizadas até o momento. No entanto, parece haver um impasse com Matias Rojas devido a atrasos nos pagamentos, e as negociações para sua saída estão em andamento. Embora Rojas não tenha atingido as expectativas desde sua contratação em meados de 2023, a equipe está explorando outras opções. Um possível alvo é Guido Rodrigues, atualmente no Betis, e que foi campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 2022. Rodrigues está prestes a encerrar seu contrato com o Betis, o que poderia tornar sua chegada ao Corinthians sem custos uma oportunidade interessante. No entanto, as negociações podem não ser simples, dado o interesse de Rodrigues no mercado europeu. Com 29 anos, o argentino já passou por clubes como Clube América, Tijuana, Defensa Y Justicia e River Plate ao longo de sua carreira. Apesar das possíveis dificuldades nas negociações, a chegada de um jogador com sua experiência e histórico vitorioso na Copa do Mundo seria uma adição valiosa para o Corinthians. Até o próximo vídeo com mais notícias do Corinthians.